A paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje eu trago uma meditação que vai ficar lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz: Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. O texto aqui, meus amados, ele é bem claro. A minha Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia que ela fala como se nós estivéssemos conversando lado a lado. As demais Bíblias, elas têm uma tradução mais difícil, a gente precisa às vezes estar com dicionário para entender, né, o que está falando, o que está escrito. Essa não, é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia mais direta, ela vai direto ao ponto, ela fala a nossa linguagem. Depois eu vou estar fazendo um vídeo explicando certinho como é que funciona, até mesmo por causa do tempo, não tenho tempo, né? Esse vídeo não é direcionado a isso, mas sim a falar com o povo cristão. Muitas vezes estão dentro da igreja, fica anos, né, dentro da igreja e se acha cristão por estar tanto tempo na casa do Senhor, por estar tanto tempo às vezes fazendo a obra do Senhor, engajados na obra do Senhor, às vezes são até bondosos, são pessoas que se julgam pessoas boas, mas às vezes uma palavrinha que sai da nossa boca, uma atitude nossa, isso desagrada a Deus. Como aqui está falando, a palavra é bem clara, não tem muito o que explicar. Nós temos que nos comportar, nós temos que ter decência. A nossa vida tem que ser regrada pelo Senhor. A partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, as nossas atitudes elas têm que ser mudadas. A gente não vai falar mais a mesma coisa que falava antes, das mesmas formas que falava antes. Não vai participar daquele grupinho que só falava bobagem, falava besteira, coisas desagradáveis ao Senhor. Até nisso, nós temos que ser vigilantes. Temos que ter cuidado no que nós falamos. Temos que ter cuidados e vigiar até aquilo que nós pensamos, porque o Senhor sonda. E como está escrito aqui, não se deixe enganar, não vai herdar o reino dos céus, não vai ver a Deus. As nossas palavras, elas pesam muito, elas têm muito peso no mundo espiritual. Elas têm muito peso para o Senhor. Quantos irmãos não estão dentro da igreja, né? Mas gostam de ficar ali na porta da igreja, comentando quem veio, quem não veio, qual o problema que está passando, expondo a vida dos outros. Quantas irmãs que não dão testemunho de cristão fora da casa do Senhor? Quantas irmãs que levam o mau testemunho da casa do Senhor para fora? Que ali aqueles vizinhos têm ela como uma crentezinha. Não queremos ser conhecidos como a crentezinha. Nós temos que ser conhecidos por homens e mulheres de Deus. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, demonstra Cristo em nós. Em todas as nossas atitudes tem que ter Cristo em nós. Cristo tem que se aparecer em nós. Se nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, temos que ter mudança de caráter, temos que ter mudança de personalidade em tudo. Aquelas turminhas que nós fazíamos parte, aquela rodinha que está ali conversando bobagem, não pode mais participar. Nós temos que se afastar. Não temos que desfazer as amizades, mas nós não podemos compactuar com coisas que não agradam a Deus. A palavra, meus amados, ela é bem clara. Não vai herdar o reino dos céus.
E muitos podem olhar e achar assim, nossa, mas que por essa bobagem? Pois é. E a palavra do Senhor ainda fala que poucos herdarão o reino dos céus. Meus amados, é poucos. Nós temos que ser vigilantes quanto à palavra do Senhor. Nós temos que ser vigilantes quanto àquilo que Cristo nos chama a atenção. Cristo não fala que os pecadores, ele não expõe os pecados do ser humano para lançá-los no inferno. Quando a Bíblia expõe os nossos pecados, era para que nós venhamos a ser confrontados com ele e nós venhamos a abandoná-los e nos arrependermos dele. É para isso que serve a palavra do Senhor, para que nós venhamos a conhecer os nossos pecados, que nós venhamos a nos arrepender e ter Cristo em nossa vida verdadeiramente. Não é da boca para fora. Se você está na casa do Senhor, você disse que aceitou o Senhor Jesus, mas você continuou com as mesmas brincadeiras sujas, imoral, brincadeirinhas indecentes, pornográficas, com palavras de prostituição, com palavras pornográficas na sua boca, você não nasceu de novo. Você não sabe o que é viver com Cristo Jesus. Porque para viver com Cristo Jesus tem que ter mudança de caráter. Hoje a mídia está corrompendo muito aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, estão sendo corrompidos. A mídia está passando um evangelho de oba-oba, um evangelho simplificado, um evangelho que Cristo é amor, um evangelho que nós estamos no tempo da graça, um evangelho moderno. Só que Cristo não se modernizou. Cristo não simplificou o pecado de ninguém. A graça existe para aqueles que se arrependem do seu pecado verdadeiramente, o abandonam e servem a Cristo em espírito e em verdade. Isso é a graça. Isso é a graça de Cristo Jesus. A lei não tem mais nenhum domínio sobre as nossas vidas, mas a lei existe para nos confrontar com o nosso pecado. A partir do momento que a lei fala não mata, não rouba, não se prostitua, a lei está nos confrontando, ela está nos mostrando que nós somos pecadores. Só que a graça vem para quê? Para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Quando a lei nos condena, Cristo nos salva. Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Limpa as minhas vestes, Senhor. Deixa o meu pecado para lá, se esquece dele, me perdoa. Isso é a graça. Aí Cristo já nos perdoou, nós já somos perdoados do nosso pecado, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, verdadeiramente, não é da boca para fora. Porque aquele que se arrepende do seu pecado verdadeiramente, o decântara, ele abandona o seu pecado. Ele vai ter prazer na lei do Senhor, e nela vai meditar dia e noite. O ser humano está se corrompendo muito por falta de conhecimento bíblico. Só por isso. O que a palavra do Senhor fala? O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento da Bíblia e fica dando suas opiniões e fica querendo exercer o seu querer, o seu acho. Não tem conhecimento nenhum da Bíblia. Muitos que julgam a Bíblia não têm conhecimento nenhum dela. Esses artistas que têm se dizendo que se converteram, né? A mídia, a tecnologia, levando esse falso evangelho. A nós que estamos do outro lado vendo aquilo, se não estivermos firmados na palavra, nós também nos corrompemos. Porque assim como a mídia, assim como a internet tem levado a palavra do Senhor, Satanás tem levado a doutrina deles. A doutrina do inferno. Satanás tem corrompido a muitos usando a Bíblia. E aqueles que não têm conhecimento da Bíblia acabam se deixando levar por ventos, por tempestades, que não fazem parte da doutrina do Senhor, não fazem parte da palavra do Senhor. São doutrinas de Satanás. Não existe evangelho de oba-oba, a palavra do Senhor é bem séria em falar disso. Olha só quantas coisinhas que saem da nossa boca.
A imoralidade que tiver na nossa boca já nos leva para o inferno. Imagina a imoralidade sobre o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele é muito grave para Deus. Essa é uma imoralidade que Deus não aceita. E se nós não nos convertermos de tudo aquilo que nós temos falado, do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar, tudo isso em conjunto nos levará ao inferno. Não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor. Eu só estou expondo. Não são meus pensamentos, mas são os pensamentos, as palavras baseadas na Bíblia. Eu não tenho condições alguma de fazer nenhuma observação sobre a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não tem falha. A Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela não mudou. A Bíblia é o manual, o nosso manual sobre essa terra. É o manual do cristão, o manual daqueles que estão sobre essa terra. A Bíblia não mudou. A Bíblia é inerrante, ela não tem falha, ela é perfeita. Cristo nos deixou ela como uma bússola para nós chegarmos ao caminho, nós conseguirmos chegar à nossa salvação. É o nosso caminho. Porque Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muitos querem ter intermediários. Ora, santo fulano, santo cicrano. Um dia eu perguntei para minha mãe, mas mãe, por que tem que orar por tal santo? Ela falou assim, minha filha, é porque ele intercede junto a Deus pelas nossas causas. Se a gente pedir para esse santo fulano de tal, ele intercede por nós. E depois de muitos anos, lendo a palavra do Senhor, eu descobri que não há intermediador por nós a não ser Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há nada feito sobre as nossas vidas que não seja por Cristo Jesus. E as pessoas têm se perdido por falta de conhecimento. Por falta de ler a Bíblia. Não é falta de escutar o pastor nem o padre. Nem quem quer que seja. É só porque é preguiçoso e não tem vontade, não tem iniciativa de ler a palavra do Senhor. São corrompidos por falta de conhecimento. Toda heresia que vem, aceita. E se vem de uma pessoa bem na mídia, de uma pessoa bem exposta na mídia, com muitos seguidores, o camarada tem a capacidade de seguir aquilo. Por quê? Porque ele não tem base, ele não tem alicerce. Qualquer um que joga uma conversa nele, ele aceita por falta de conhecimento. Meus amados, não sejamos tolos. Leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, é ela que liberta, ela que salva, ela que transborda as nossas vidas, transforma, sabe? Faz resplandecer o Espírito Santo em nós, nos guia. É a Bíblia, que é a luz para os nossos pés. Ela clareia as nossas vidas. Ela é uma lâmpada. Ela é uma palavra de sabedoria. A Bíblia é a nossa salvação, é o caminho para a nossa salvação. É o conhecimento para a nossa salvação. Não vá para o fulano nem para o cicrano. Viva Cristo na tua vida através da palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Irmãos, quando eu comprei essa Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, a minha vida foi transformada. Pela primeira vez na minha vida eu consegui ler a Bíblia por completo. E eu fui transformada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, fica a dica. É uma linguagem nossa, atual de hoje. Nós não precisamos estar com dicionário, pesquisando o significado de tal palavra e de tal palavra. Porque é uma Bíblia que ela é renovada na nossa língua. Nada dela é apagado, nada dela é obstruído, nada dela é tirado. Mas sim, é revelado na nossa tradução, é exposto na nossa tradução, que fica bem mais fácil para nós entendermos. Então, meus amados, fica a dica. E que o Espírito Santo de Deus venha revelar a palavra dele ao seu coração, a você que está me ouvindo, que você venha ter uma nova visão da palavra do Senhor, que você venha ter uma nova visão do que é ser cristão. Ser cristão é transformado, ser transformado de dentro para fora e de fora para dentro. Não tem meio termo, é um conjunto. E sem esse conjunto, não há Deus operando na tua vida. É um conjunto. Não tem como você dizer que foi
transformado pelo Espírito Santo de Deus, se você tá dentro da igreja, mas não muda suas vestes. Ou tá com a saia lá no joelho, mas não muda o seu caráter. Ou se veste de uma maneira dentro da casa do Senhor e lá fora tá pelado, se mostrando, se exibindo. Não é dessa maneira. Dentro da casa do Senhor você procura falar decentemente, mas lá fora, sua boca só sai prostituição. Só sai porque os seus pensamentos estão sujos, seus pensamentos estão pornográficos, pornografia. Irmãos, vamos rever os nossos conceitos de cristão, mediante a palavra do Senhor. Vamos ser renovados na palavra do Senhor, em nome de Jesus. A igreja está perdendo, a igreja está se perdendo. A igreja está ficando perdida no mundo atual. A igreja muitos querem se modernizar e trazer a modernização para dentro da casa do Senhor. E a palavra do Senhor fala que ela não muda. Ela é a mesma. Mas as pessoas querem mudar o evangelho, trazendo as doutrinas de Satanás para dentro da casa do Senhor. E isso nós já vemos, as igrejas estão cheias, lotadas de heresias, de abominações ao Senhor, de coisas que o Senhor detesta. E você só vai ter sabedoria, maturidade para entender isso quando você estudar a palavra do Senhor. Não deixe de estudar. Uma Bíblia dessa que eu te falei, ela está em torno de 17 até 50 reais. Você compra uma Bíblia dessa tranquilamente. Tem ela de vários preços. Essa semana eu estava vendo na internet, tem uma na nova tradução da linguagem de hoje que está 17 reais. Tem por 23 reais, tem por 40 e poucos reais, depende da qualidade do papel da Bíblia. Mas todas são a mesma coisa, todas têm a palavra do Senhor, todas são as mesmas palavras do Senhor. Se esforce, invista no seu crescimento espiritual e você vai ver a mudança na tua vida, meu amado. Você vai crescer espiritualmente e todos vão ver o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém.